na temporada. Palmeiras com uma boa notícia, vitória sobre o Vasco, mas o Vinícius Nicoletti chega também para atualizar e essa notícia... Vinícius, essa não é nada boa para o Palmeiras pensando em tentar chegar no Botafogo e principalmente no que envolve também a Conmebol Libertadores, a condição do Dudu. Conta pra gente, Vinícius. É isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde ao Fã de Esportes, companheiros. Pois é, o Palmeiras ganhou do Vasco, mas perdeu o Dudu para o restante da temporada. Uma péssima notícia, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, num lance que aconteceu sozinho, ele torceu o joelho sozinho no fim do primeiro tempo. Vai precisar passar por cirurgia, ficar fora pelo menos 6 meses. Esse tipo de lesão é a lesão que o Atuesta sofreu no início do ano, ainda não retornou, então o Dudu só volta o ano que vem, lá por fevereiro, março da próxima temporada. Agora há pouco, o Dudu deixou aqui o centro de treinamento, ele fez a ressonância magnética na parte da manhã, ele atendeu alguns torcedores que estavam aqui, 4, 5 torcedores, e eu conversei pessoalmente com o Dudu na saída aqui da academia de futebol. Claro, ele estava bastante abatido, chateado, mas disse a frase aqui: vou voltar melhor. E ele disse que a previsão de cirurgia é na semana que vem. Realmente desconsolado o atacante do Palmeiras, que deixou agora há pouco a academia de futebol. Como eu disse, o lance foi no finalzinho ali do primeiro tempo, um lance infeliz, sozinho, e agora o técnico Abel Ferreira começa a achar soluções para o restante da temporada. Ele tem algumas opções, o John que vem atuando no lugar do Dudu. Dudu fez 42 partidas nessa temporada, ano passado 68, jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ele vinha sofrendo com a lesão na panturrilha, ficou fora de 6 dos últimos 10 jogos do Palmeiras, 10 jogos do Campeonato Brasileiro, não atuava desde o jogo contra o Flamengo. Então o Abel Ferreira vai procurando soluções para essa função. Como eu disse, tem o John, o Breno Lopes, que entrou na partida contra o Vasco, o garoto Kevin das categorias de base, que subiu agora para o profissional, também é uma opção, ele joga na posição do Dudu, ou ele pode improvisar colocando ali o Rony, mais um atacante, o Arthur mudando de lado, colocando o Mike e Marcos Rocha do outro lado. Enfim, são várias opções e o Abel Ferreira começa a estudar essas opções a partir de agora. No jogo, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória, a terceira consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. Não foi uma grande partida do Palmeiras, melhorou muito no segundo tempo, mas dominou o jogo com 13 finalizações contra 4 do Grêmio, 4 do Vasco. E o grande destaque, mais uma vez, foi o Rafael Veiga, decisivo. É o artilheiro do Palmeiras nessa temporada, com 16 gols, e foi o terceiro gol de falta dele pelo Palmeiras. O último tinha sido contra o Oriente Petroleiro há um ano pela Libertadores, então voltando a marcar gol de falta e, mais uma vez, fundamental para o Palmeiras. Bruno. Ivo, foi isso que o Vinícius falou? Então é isso que os números vão mostrar nessa tela pra gente, tá? Olha só, vitórias garantidas pelo Rafael Veiga nessa temporada, 16. Então ele é responsável, diretamente por metade das vitórias que o time conquistou no ano. Claro, com o número de gols ou as assistências, né? Como o jogador tem a capacidade de mexer no placar da partida. Claro que todos têm, né? Mas assim, se a gente fosse atribuir a um jogador, o Veiga conseguiu isso em 16 das 32 vitórias do time. Famosa bola do jogo. Bola do jogo, é isso aí. Tinha o Luxemburgo falava de não vou citar o nome do jogador para não ser também delicado, né? Ah, fulano sempre tem a bola do jogo e ele sempre perde. Tinha isso, né? O Veiga é o contrário. É o inverso. Ele... Agora, um cara que é importante pro Palmeiras e que o Palmeiras vai ter que se virar sem é o Dudu, Mari Pereira. Pois é realmente uma notícia péssima, assim, e é o tipo de acontecimento que abala o elenco inteiro, né? Porque, assim, é uma lesão muito grave, o Dudu tem 31 anos, não é a melhor temporada dele no Palmeiras, mas ele é um cara que faz parte de um coletivo que funciona muito bem, e ele é peça muito, né, atuante nesse coletivo, e entra muito naquilo que o Abel também fala, né, sobre as reposições do Palmeiras. O Palmeiras, ele não fez um mercado para ter realmente um banco de reservas que entra e ou muda o jogo quando precisa ser mudado, ou realmente mantém
uma atuação espetacular ali, mas eu acho que o Palmeiras ele encontrou uma maneira, com o Arthur principalmente, de tirar um pouco esse peso e essa responsabilidade do lado do Dudu, e com a atuação do Dudu, que não é a melhor temporada dele. Então, abre expectativa e oportunidade para um Breno Lopes, para um John, mas eu acho que essa lesão do Dudu ela não vai necessariamente influenciar nos resultados e no desempenho do Palmeiras, mas realmente... Não, agora... Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras ele encontrou outras soluções que a gente mostrou ali, né? Ele não está nem entre os 4 jogadores nessa temporada que influenciam no resultado. Mas é realmente um desfalque muito, muito sentido. De 6 a 8 meses, então, fora para voltar a treinar, né? 6 meses, 6 a 8 para ele voltar a treinar, como o Vinícius trouxe para a gente. O Palmeiras ele sofreu com isso recentemente com o Atuesta ou com o Jailson, mas que não tem nem metade ou um pedaço da importância que o Dudu tem para o time. Então, por mais que ele não tenha sido tão influente nessas bolas do jogo, ele não tenha aparecido tanto com assistência e gols na temporada, o Dudu ele acaba tendo uma influência até mesmo anímica na equipe, pelo que ele representa para o clube. Ele se tornou um cara muito grande, ele se tornou mais do que referência técnica, é referência de experiência, de estofo para os jogadores, então nesse aspecto faz falta demais. E até pensando na nova função que ele vinha fazendo com o Abel sentindo o desgaste do Dudu na temporada, colocou ele para jogar mais por dentro e abrindo o corredor para o Piquerez. E o Dudu vai muito bem por ali, porque ele tem capacidade de criação e ele se aproxima do gol, se aproxima do Rony. Então foi até um posicionamento interessante para melhorar essa estatística do Dudu, de participações diretas em gol. E agora, nesse momento, pela nova função que o Dudu vinha fazendo, até a substituição fica mais difícil. Porque, naturalmente, o Dudu já não tem reposição no Palmeiras. É um jogador insubstituível. Sendo mais um meio armador, é mais complicado, porque o John não tem essa característica. O Breno Lopes, que atua por ali, definitivamente é um ponta, é um jogador mais de lado. É muito complicado imaginar alguém que substitua o Dudu sem mexer no jeito de jogar da equipe. Então, se ele quiser fazer uma mexida sensível, uma mexida simplesmente para colocar alguém na posição, para mim, o substituto natural é o Breno Lopes. Por mais que a torcida do Palmeiras tenha restrições, é o cara que cumpre... Foi como ele fez ontem, né? Exato. Machucou, coloca o Breno Lopes, que é quem na hierarquia, ele mesmo falou na entrevista, é o primeiro que está aqui. E cumpre a função tática por ali. Cara que repõe, ajuda na marcação, é até totalmente diferente do que o Dudu faz. Agora, se ele quiser inovar ou quiser mexer no sistema, aí ele pode sacar o Rony, da posição que hoje, para mim, é a principal dele, onde ele rende mais, como referência, com mobilidade ali na frente. Eu não faria essa opção, porque para mim desconfigura muito a identidade do Palmeiras. É levar o do Rony Palmeiras e do jogador levar hoje, o Rony para a posição dele até, né? Que era ali pelo lado. Mas não é mais a dele. Para mim, o Rony se tornou centroavante. Então, ali é onde ele incomoda, ali é onde ele tem capacidade de finalização. Então, o ideal para mim, nesse momento, é mexer o mínimo possível na estrutura. E o mínimo possível implica na entrada do Breno Lopes. Tem outras opções. Luiz Guilherme, por exemplo. Jogador interessante, mas para mim joga melhor do lado direito. Aí teria de mexer no Arthur. O Mike seria uma opção, mas mexeria também novamente no posicionamento do Arthur, que encaixou bem pelo lado direito. Então, sem invenção, é Breno Lopes e fazendo uma função diferente, a equipe vai precisar se adaptar e o Veiga vai precisar ser ainda mais decisivo. Exatamente. Porque depois da saída do Scarpa, ele teve de aumentar esse protagonismo na equipe e agora, sem o Dudu, ele passa a ser o cara definitivamente da criação de jogadas. Parece que o Abel ele é uma criança jogando um videogame que, conforme vai passando de fase, sempre no final da fase tem um monstro. O Vinícius Nicoletti já jogou, tem o chefão. O Vinícius Nicoletti ainda joga e tem sempre o chefão, não é? Que é aquele mais difícil. Que o Abel ele vai passando, aí assim, tá, agora tira o Scarpa. Tá, agora tira o seu centroavante. Danilo. Agora tira o Danilo. Aí agora é o seguinte, o chefão dessa fase é o seguinte, agora tira o Dudu. Quero ver ele se virar com essa, viu, Vinícius? Pois é, Bruno, é verdade. Mas você vê, né? Você está dizendo aí, mas sempre achou soluções sem o Rafael Veiga, que teve uma contusão no tornozelo ano passado e também passou por cirurgias. Ele mudou todo o esquema. Colocou o Scarpa no meio-campo e achou o Mike numa nova função. Então, como vocês destacaram aí, são várias opções para o técnico do Palmeiras, né? John, que já vinha substituindo
o Dudu, Breno Lopes, que substituiu o atacante no jogo contra o Vasco, o Kevin, que vem chegando e está sendo bastante elogiado pelo técnico Abel Ferreira nas últimas entrevistas coletivas. Ele está sempre sendo perguntado sobre o atacante, o jovem atacante que subiu agora para o profissional, e ele elogiou, ele falou assim, mas tem o Dudu. Para entrar o Kevin tem que sair o Dudu. Então o Dudu saiu agora. Sobre o Rony, eu até conversei com ele lá em Pereira, conta daquela confusão no avião, ele estava no lobby do hotel, e eu falei para ele, pô, Rony, você na seleção, ele estava comentando que queria ser convocado para a seleção brasileira, porque o próximo jogo das eliminatórias, um dos jogos será disputado no Mangueirão, o estádio que ele é garoto propaganda, nasceu no estado. Ele disse, eu queria jogar na seleção, era de centroavante, porque agora essa é a minha função, onde eu estou rendendo mais. Então, acredito que o Rony fazendo essa função está realmente descartado, como lembrou todo mundo aí, vai jogar de centroavante, mas ele pode deslocar o Arthur fazendo essa função que é canhoto e colocar do lado direito a dupla Marcos Rocha e Mike, também o Luiz Guilherme, outro jogador que vem entrando na equipe, tá machucado nesse momento, né, uma contusão muscular, mas é um jogador também canhoto que faz essa função. Então são várias opções para o técnico Abel Ferreira, como eu disse agora também, ele fica como técnico de videogame do FIFA, experimentando a melhor formação para o Palmeiras nessa reta final de temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Bruno. A gente vai ouvir o Simon também sobre a questão da arbitragem, mas só duas discussões que vão ter agora a partir de agora no Palmeiras. Primeiro, poxa, será que não era melhor realmente ter preservado o time pensando na Libertadores? Mas aí é um risco que ele vai ter, né? E a outra é a questão do gramado, né? Eu não sei o quanto ali está relacionado ao gramado sintético, porque foi numa pisada, né? E muitas vezes o fato de, às vezes, deixar o pé mais preso, que pode ter prejudicado a articulação ali do Dudu, né, Breda? Então, mas o Dudu já habituado a jogar no sintético, já fez vários jogos ali, já sabia como funciona, é um acidente. E ano passado ele jogou, como o Vinícius contou, todos os jogos do Brasileiro, né? Um cara que não se contunde, né? Então, até uma lesão parecida com a do Galopo, né? Com a que o Galopo sofreu no Allianz, mas ainda assim não dá para colocar na conta do gramado uma lesão com um cara que está habituado a jogar e que é corriqueira também em gramados naturais. Então é um acidente, algo a ser muito lamentado pelo Palmeiras, pela liderança, o tamanho do Dudu, mas o Abel tem condições de fazer uma reposição. Não à altura, não vai conseguir encaixar um jogador com a qualidade do Dudu, até pela falta de reforços do Palmeiras na janela, mas ele tem competência suficiente para manter o Palmeiras competitivo, mesmo sem o grande craque, o grande ídolo dessa geração. Bom, a vitória... Fala, família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Eiba enaltece talento de Veiga, após golaço em Palmeiras ex-Vasco. Está em sua melhor forma. Treinador admite cansaço e dificuldade do time após viagem à Colômbia durante a semana. O técnico Eiba Ferreira, do Palmeiras, agradeceu ter o meia Rafael Veiga em seu time após a vitória sobre o Vasco por 1-0. Neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Numa noite pouco inspirada coletivamente, foi o talento do jogador que garantiu a vitória em casa com um golaço de falta no segundo tempo. Quando coletivamente não consegue resolver os problemas, entra a capacidade individual. É isso que espero deles. Ainda bem para nós poder contar com um jogador com esse talento. Depois de um período em que não esteve com a forma física ideal, está na melhor forma. Esperemos que continue assim, disse o treinador em entrevista coletiva. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.